Você é judia, como é que é essa história dos seus pais? Como é que foi? Né? Todos judeus têm uma história de uma imigração. Tem uma história. O meu avô veio para cá, eu acho que em 1930, antes da guerra. Trabalhou muito, muito, muito. Ele veio... Trabalhou em tudo que você possa imaginar. Ele foi cobrador de bonde, foi vendedor de porta em porta. Trabalhou muito. Ele veio antes da guerra. E o avô dele, que ele não estava conseguindo trabalho lá. E tinha muito antissemitismo na Polônia, sabe? E aí ele veio... E antes dele vir, o avô dele falou, fica, eu te ajudo, vou te ajudar, não vai embora, não. Imagina, com 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos, atravessar um oceano e vir parar numa terra que ele nem falava a língua. Muito louco isso, né? Muito louco. Aí ele falou, não, a passagem está comprada e eu vou. Ele falava assim, quando ele me contava essa história, passagem na bolsa e eu vou. Aí eu, tá bom. Aí ele veio, deixou minha avó lá com a minha mãe e o meu tio recém-nascido. Aí veio, trabalhou loucamente, economizou tudo que ele pôde, deve ter ficado muito sem comer, muito, sabe? Mandou o dinheiro, e até hoje, outro dia perguntou como é que mandava dinheiro, não sei. Mas mandou o dinheiro e não rolava o remessa online? Pois não sei como é que era. E aí, em 1932, minha avó veio de navio com a minha mãe e meu tio, pequenos. Minha mãe com 3 para 4 anos. E o meu tio, pequeno também, 2 anos, sei lá. E aí, o mais incrível é que minha mãe se lembra de tudo. Caramba. Da viagem, ela lembra. Com 4 anos? Ela lembra que elas pegaram o trem para Varsóvia, que elas estavam em Kovel. E aí ela lembra da avó dela, que ela gostava muito, e me contou várias histórias lá, né? E a avó balançando o lenço até o trem dar curva e perder a visão. Caraca, delas, né? Assim. E aí ela lembra da avó fazendo assim. Aí ela começou a sentir muita dor de garganta. E minha avó ficou apavorada, achando que ela estava doente, não ia poder viajar. E aí tinha um médico a bordo lá, olhou e tal, falou, ela não tem nada. Aí ela começou a chorar e melhorou. Era emoção. A mamãe me conta isso, quase chorando, eu tenho vontade de chorar também. Nossa. Sabe? Aí a minha avó falou para ela, não fica triste, porque você vai voltar para visitar a sua avó quando você ficar mais velha e tal. E aí não voltou, né? Porque não tinha mais casa, não tinha mais avó, porque a cidade foi completamente destruída, os judeus foram mortos, alguns a queima-roupa. Ela tinha uma tia, uma irmã da minha avó, que teve meningite e que ficou com sequela, então ela ficou com problemas mentais. Então, essa foi morta a queima-roupa, na hora, porque eles matavam mesmo, quando viam que... Né? Parece que a minha avó foi minha bisavó, no caso, foi para Auschwitz, e eu fui lá, e foi muito difícil. Você foi lá? Fui. Aí eu vou contar essa história, que é bem bonita. E recentemente minha filha achou um documento do Yad Vashem, que é um museu do Holocausto, e ele armazena documentos com o nome da minha bisavó. E dizendo que alguém registrou que ela morreu no campo. E é diferente você achar que e ter certeza que. Foi muito doloroso saber que, sabe? Fica uma... Porque é muito cruel. É muito cruel. Foi muito cruel, né? Você imagina... E a minha mãe já tinha falado que um vizinho dela, ele se escondeu debaixo de um monte de roupa e ele depois conseguiu escapar e viveu na floresta até terminar a guerra. Que ele viu a minha bisavó na fila sem roupa, um frio e sem roupa. Imagina naquela época. Nossa. O pudor de uma mulher criada,
filha de rabino, esposa de rabino, criada no... Sabe? Enfim, é muito cruel. Muito cruel tudo isso. Enfim, e aí o sonho da minha mãe era voltar a Kovel, que ela lembrava. Aí, o querido genrinho dela, meu marido, se programou, pesquisou e nós fomos para onde? Para Kovel. 80 anos depois, minha mãe voltou a Kovel. Aí foi assim, foi uma ginástica, né, que ele conseguiu fazer, porque primeiro a gente foi para Cracóvia, cidade linda, né, e aí a gente visitou Auschwitz e... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do outro campo. Onde tinha a Marcha da Morte, eles iam de Auschwitz para o outro campo, no frio, sem roupa, e a maioria morria pelo caminho. Enfim, e a gente visitou esses 2 campos, que foi uma experiência pesada, né? Muito pesada, mas acho que é necessária, sabe? Porque negacionistas, tá lá, cara, não acredita? Vai lá ver, sabe? Tem umas vitrines com malas, isso é uma crueldade, as malas com nomes das pessoas, sabe por quê? Porque ele fala assim, olha, escreve seu nome aí, vamos entrar no trem? Escreve seu nome, porque quando chegar lá, você tem que pegar a sua mala. O cara nunca mais ia ver a mala dele. Não ia, talvez, nem chegar lá. E se chegasse, já ia direto para a câmera. Enfim, 1000 coisas. E a gente via a quantidade de cabelo. Tinham coisas feitas com... como é que é? Estava escrito lá. Peruca feita com cabelo legítimo de judeus mortos na câmara de gás. Assim. Coisas chocantes, mas ok. Aí a gente foi para Kiev. Que agora... E de Kiev, o Mário conseguiu um milagre, conseguiu um cara que fazia transfer e que falava inglês. Caramba, que não é... Porque a gente ligou para o hotel, as meninas do hotel falavam inglês, mas a gente ligou para lá e elas não conheciam nenhum taxista, nenhum motorista que falasse inglês. E aí ele conseguiu, aí a gente foi para Kovel. Kovel era mais perto de Varsóvia, mas... Porque antigamente Kovel era da Polônia, e aí depois virou Ucrânia, território da Ucrânia. Aí, era tipo 3 horas de Varsóvia, mas era mais seguro a gente chegar de avião, porque a gente não conhecia nada, né? E a gente fez isso, aí foi 6 horas. No mesmo dia, a gente foi e voltou, porque não sabia o que encontrar lá, realmente. Claro. E aí a minha mãe, eu quero ver minha rua, eu quero ver minha casa, eu quero ver minha casa. Mãe, não existe casa. Os russos bombardearam, os alemães bombardearam. A cidade foi invadida, não tem mais a rua, a gente pesquisou, não existe. Não, eu quero ver minha casa, eu quero ver. Aí ela se contentou, a gente tirou uma foto em frente a uma casa que era parecida com a dela. Aí o Mário falou assim, sabe uma coisa que deve estar igual? A estação de trem. Aí a gente foi para a estação de trem. Aí minha mãe, gente, está igual. Só os bancos que mudaram. Eram bancos inteiros, agora estão individuais. Aí a gente escolheu. A mamãe estava com 84 anos. Ou seja, 80 anos atrás ela lembrou. Ela lembrou. Porque eu me lembro, porque a minha mãe foi fazendo isso aqui e falou para eu ficar com o Davi, que era o irmão dela. E aí... Não, foi fazer não. Falou para eu... Pro Davi, estava cansado, falou para deitar no meu colo. E ele deitou no meu colo e se esticou. O banco era inteiro. Ela se lembra. Foi muito linda essa viagem. Depois disso, a gente voltou para Kiev. E de Kiev, a gente pegou um avião e foi para Israel. Que a minha mãe também não conhecia. Nem eu. A mamãe com 84 anos, andando. Aí a gente foi circundar lá uma muralha com um degrau enorme. Aí a minha mãe, papagaio, minha mãe ainda fala papagaio. Papagaio, quem construiu esse degrau tinha perna comprida. A gente chegava no hotel morto, aí eu, mãe, com pena, você tá muito cansada? Ela, eu tava, mas eu tomei um banho, tô ótima, vocês querem sair? Não, mãe, a gente quer morrer. Que foi demais, cara. Essa história. Aí depois a gente ainda foi para Londres.
e foi embora para casa. Olha o que ela viveu aos 84 anos. Desde que ela saiu da Polônia, ela nunca mais tinha saído do Brasil. Uhum. E aí viveu isso tudo. Quantas emoções ali nessa viagem. Nossa Senhora. Ainda mais sendo uma pessoa que vocês já sabiam que ela lembrava, né? Lembrava. Porque uma coisa é você não tá lembrado e fala, foi aqui, tá, foi aqui. Mas com lembrança, nossa, visual disso tudo. E com uma história dessa, né? Assim, E ela me contou outro dia que a tia dela, a irmã da avó, era uma estilista maravilhosa. Ela que fez todos os vestidinhos dela para ela viajar, não sei o quê. E aí o meu avô conseguiu um visto para ela vir para o Brasil. Aí ela saiu, ela morava em Varsóvia. E toda a família da minha avó, né, a mãe da minha mãe, era de rabinos. Tinha inclusive um tio dela que era cabalista, que fazia milagres e tal. Que é uma história bem interessante. Mas aí ela falou assim, não, aqui todo mundo me conhece. Quando eu saio, fala, olha, a filha do rabino e tal. Eu vou chegar no Brasil, ninguém me conhece. Eu não vou ser nada. Ficou. Morreu na guerra. Caramba. Muito triste isso, né? Teria um outro destino. Um outro destino, né? Como muita gente que saiu, não só veio para o Brasil, mas foi para outros países. Como meu... Puderam ter uma... meu avô. Meu avô ainda teve tempo de trazer minha avó, que veio morrendo de vergonha no navio, porque lá na Polônia o importante era se casar no religioso, né? E ela não veio como casada, veio como mãe solteira de 2 crianças. Caramba. Morrendo de vergonha, imagina. Na época, né? E a sorte do meu avô é que ele ainda teve tempo de buscar minha avó. Muita gente não teve tempo. Muitos homens vieram e quando conseguiram dinheiro suficiente para buscar, já tinha estourado a guerra.